O que eu vou falar aqui para você é para que você tenha uma mente aberta, não tem nada a ver com alguma questão moral, é simplesmente o que acontece no ato sexual a nível energético e espiritual. Então, eu quero que você se abra para poder entender, para poder ouvir. Talvez você concorde, não concorde, mas o que é, é. E é lógico que tudo que nós falarmos aqui não é para você ficar pensando na hora do ato. É uma coisa para você refletir e pensar antes do ato. Senão, a coisa não rola também, né? Quando nós falamos de energia sexual, nós estamos falando da nossa Kundalini, uma das energias mais poderosas e possantes no ser humano. E a Kundalini, ela é responsável pela nossa criatividade, pela nossa produtividade, pela nossa conexão entre céu e terra, pela nossa intuição. Então, quando você está num ato sexual, você está ativando a sua Kundalini. E a outra pessoa também está ativando a Kundalini dela. E aí é que há a junção das duas energias de Kundalini com Kundalini, promovendo toda essa criatividade, toda a produtividade, toda a sua conexão maior, até maior com o divino, e também a sua conexão com as questões terrenas de prosperidade financeira e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo aqui é que num ato sexual você aciona a sua ligação com o divino e aciona a sua ligação com a terra. Ou seja, você traz um fluxo de energia que te traz prosperidade financeira, ao mesmo tempo amplia a sua conexão com a sua abertura da sua intuição. Então, tudo isso ocorre no ato sexual. Por isso que muitas vezes as pessoas passam a ter, às vezes, insights depois de uma relação sexual, ela sente-se muito leve, gostoso. Quando essa relação, realmente, essa troca foi produtiva, foi positiva, tem um bem-estar muito grande. Né? E a pessoa sente-se mais energética, mais vital, com mais força para realizar e tudo mais. Então, o que está se passando no ato sexual em si? A sua Kundalini está entrando em contato com a Kundalini do seu parceiro, da sua parceira, e está fazendo exatamente uma junção. É uma união destas energias. Eu digo que é uma transfusão de sangue, assim dizendo, seria uma transfusão de energia. Toda a sua energia entra no outro, toda a energia do outro entra em você, se fundem e aí se cria uma terceira energia. Então, quando você tem um ato sexual, você já não estará mais só com a sua energia, nem tampouco com a energia só do outro, mas com que aquela química das duas se juntou. E ficou tanto em você quanto no outro. Fala-se tanto de química, né? Química sexual, de química de uma atração, quando você está perto de alguém, daí você sente que parece que deu, né? Deu um choquezinho, que você fala, nossa, né? Aqui eu tenho uma atração sexual. É quando essas duas energias da Kundalini, elas se afinam. Se afinam significa o quê? Que isto será produtivo para as duas pessoas, esta relação. Porque normalmente quando a gente sente essa química, ela é sentida pelos dois ao mesmo tempo. Dificilmente você sente a química por alguém e este alguém não sente por você. Pode isso acontecer. Se isso acontecer, significa o quê? Que a energia do outro é benéfica para você, mas a sua não seria tão benéfica para o outro. Então ele não sente esta química ali acontecendo. Mas no ato sexual em si, o que acontece imagine todos esses pontos que eu falei, a sua conexão com a terra. Então, você, com as questões materiais, com a sua prosperidade financeira. Então, é um momento em que, a hora que você se junta com alguém, você percebe que a sua vida começa a deslanchar. Você percebe que as coisas começam a acontecer. A mesma coisa que você pode ficar atento em perceber que após você manter uma relação com determinada pessoa, parece que a sua vida travou financeiramente. Isto não é coincidência. Não é nem por maldade da pessoa, por nada. É simplesmente uma incongruência energética desta fusão para a prosperidade.
e também para todas as outras áreas da sua vida. Então, eu quero que você perceba o seguinte: as pessoas ou a pessoa com a qual você está se relacionando sexualmente, o que a partir desta relação a sua vida melhorou, né? A sua vida melhorou no sentido de mais leveza, mais fluidez, mais criatividade, mais prosperidade financeira, seus caminhos se abriram, seus caminhos se fecharam. Tudo isso é algo que você tem que analisar. Se de repente ficou fechando, que tudo era fluídico para você, de repente ficou travando, essa pessoa com a qual você está trocando energia não é positivo para você. Ah, Mora, mas eu gosto tanto dessa pessoa. Ok, você pode continuar gostando e sabendo que essa energia está sendo um empecilho para sua prosperidade financeira, por exemplo. E você vai arcar com isso porque você gosta demais dessa pessoa, ok? Né? Mas isto acontece. Quando você tem uma relação sexual com alguém, a sua energia, como eu falei, vai toda para lá e vem para cá, tem essa mistura. E essa mistura, ela fica com você no seu campo energético de uma forma mais intensa, no mínimo 7 dias. Estou sendo assim muito suave quando eu falo 7 dias, às vezes é bem mais do que isso. Mas no mínimo 7 dias aquilo ainda reverbera muito forte em você. Daí você continua tendo, né, uma relação constante com essa pessoa, então tudo isso vai se mantendo, se fortalecendo e cristalizando. Então cristalize em você um teor energético de atração. Atração de coisas boas ou atração de coisas talvez não boas para você, mas se cristaliza aquilo. Você já viram aqueles casais que eles junto, parece que eles prosperam, que é uma coisa, e outros casais que de repente se separam e quando você vê, os dois começam a prosperar mais, né? E isso aí você fala, poxa, que coisa, é o outro que atrapalhava, outra... Não, era a junção dos dois. Aí você deve estar se perguntando, Maura, como é que eu vou avaliar isso antes, né? Você vai se avaliar isso antes observando a conduta da pessoa, os valores, a forma como a vida dela deslancha, como a sua deslancha. Você vai sentindo. Então, aquilo que eu falei, antes de você entrar nessa transfusão energética, você tem que fazer uma pequena análise antes. E não simplesmente ir no impulso. Você até pode ir no impulso, né? E daí, dali depois de 7 dias, isso vai se diluindo. Mas se você vai no impulso com várias pessoas, isso tudo vai se misturando. Então imagine uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. Então ela fez uma transfusão, fez essa junção com uma pessoa, dali 2 dias ou, né, no dia seguinte ela faz essa junção com uma outra pessoa, depois com outra. Então percebe a miscelânea de energias no campo desta pessoa, que pode ser que essa miscelânea seja produtiva, né? Opa, e vai indo, como também pode ser que não. A grande maioria das vezes não é produtivo. Há uma energia que teria que ser, na hora que você tem uma relação sexual, que ativa a sua Kundalini, que abre todos esses canais, daí você teria que estar atuando em cima disso. Mas se a pessoa tem muitas relações sexuais com parceiros diferentes, estes canais estão sendo abertos cada hora de um jeito e eles começam a se travar. E ao invés de ser algo fluídico, passa a ser algo travado. Mora, você está dizendo então que quem tem muitos parceiros sexuais, talvez a sua produtividade da vida seja menor? Eu vou dizer que pode ser que seja um pouco mais difícil. Que se não tivesse tantos nessa constância e nessa proximidade de tempo, se a vida já está boa, poderia ser bem melhor nesse sentido. E há também uma vacuidade mental que ocorre quando há um exagero em trocas de parceiros que não combinem com a sua própria energia, que aí toda a sua energia mental, que seria focada para as suas realizações, ela passa a ser focada para manter minimamente um equilíbrio energético seu. Então é a hora que as ideias não fluem, que as coisas parecem que atravancam na vida, e aí você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Por que essa pessoa tão talentosa não está deslanchando? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, um homem, que ele tinha este hábito de manter, né, de segunda a segunda, um relacionamento com
mulheres diferentes, né? Cada uma do dia da semana. Então, e ele achava isso legal e gostava de todas elas e era bacana, só que a vida profissional dele estava totalmente, assim, travada. É uma pessoa extremamente talentosa, extremamente competente, com tudo para deslanchar, e ele não entendia por que ele não deslanchava na vida. E eu pedi para ele, eu falei assim, faça uma experiência, fique pelo menos um mês sem ter relações sexuais com ninguém. Ou então elege uma dessas 7 para você, né? Aquela que você mais se afina, elege uma e só fique com esta uma, né? Né? Se você está acostumado a ter toda a relação, para não entrar em abstinência dessa forma. Ele achou um absurdo isso, mas como? Como que ele ia fazer? Como ele ia deixar de fazer? Como se na vida dele só coubesse isso. Eu falei, percebe que a sua mente está focada só nisso, que não há uma abertura para outras coisas? Toda a sua energia, né, uma energia libidinal, que é uma energia de materialização, ela está só para baixo. Você não está deixando este canal fluir. Bom, pasmem vocês que ele topou o desafio e ele não conseguiu ficar um mês, ele ficou 15 dias em abstinência. Nestes 15 dias, ele conseguiu perceber o quanto que ele estava travado, o quanto que ele começou a ter ideias, a atrair pessoas diferentes no próprio negócio e que em apenas 15 dias ele sentiu essa fluidez. Daí tudo bem, daí o duro depois era permanecer, né? Mais tempo que isso, uma vez que ele estava com este hábito, né? Porque eu digo que é um hábito até. Mas pelo menos ele tomou essa consciência. E eu falei, então seja mais seletivo. Não vai tanto só, né, pela inteligência de baixo inferior, mas use também uma inteligência superior e faça essa junção antes, para que você possa ter tanto o prazer físico, o prazer daquele momento e também o prazer na vida. Então, o que eu estou dizendo para você? Tenha, né, as relações que você quiser, mas saiba que todas elas têm um preço. Um preço que pode ser altíssimo, um preço que pode ser vantajoso e um que vai ser desvantajoso. E que você precisa fazer esta análise antes. Então, não na hora que você está lá, né, no envolvimento e no ato sexual, por favor, esquece tudo isso que eu estou falando aqui para você, senão isso literalmente brocha, isso não vai funcionar, vai te dar, né, nossa, o que eu estou fazendo? É um antes. Na hora você deixa rolar do jeito que rolar. É um antes e um depois. Depois que eu digo o dia seguinte, como é que você fica? Os dias que seguem. Daí você vai começar a fazer uma separação. Então, o que eu quero só passar aqui para você é o seguinte: não tem como manter um ato sexual, uma relação sexual com alguém, sem que a sua energia fique contaminada com a energia do outro e o outro com a sua energia. E não tem essa história de dizer que a mulher guarda mais a energia do homem do que o homem guarda mais a energia só porque o sêmen do homem entra na mulher. Não tem nada a ver isso. Naquela hora, os dois estão trocando, Kundalini com Kundalini. É essa fusão, é essa dança energética. E por que a gente tem tanto um prazer físico com o ato sexual e no orgasmo? Porque a hora que abre todos esses canais, é como se fosse uma explosão de energias em todos os seus chakras. Então é a hora que você, uau, respira, é aquela abertura. Só que no momento de haver essa explosão, né, pela sua força orgástica de fazer essa conexão, a energia que entra do outro nessa explosão não é uma energia positiva, no que você se abre inteiro, se suja inteiro. E é muito comum algumas pessoas relatarem um cansaço extremo após um ato sexual, diferente daquele cansaço normal, né, o que se tem pelo próprio desgaste de energia que você teve ali. Você tem aquele cansaçozinho um pouco, né, que vai, mas um cansaço extremo, que esse cansaço perdura até às vezes o dia seguinte, né, que não se repõe tão rapidamente, não se repõe com sono. Então, o desgaste energético oriundo de uma transfusão de sangue no ato sexual não proveitoso, ele vai ser justamente esse cansaço, essa falta de vitalidade, essa certa apatia. É por aí que você vai registrando. Diferente de quando você tem um ato sexual onde é altamente produtivo a nível de explosões energéticas e de conexão,
onde você tem a vontade ou a saudade de estar de novo naquele encontro, não só pelo prazer físico do momento, mas por aquilo que produz em você pós aquele momento. Quando você só está focado no prazer do momento e sente só a falta do prazer do momento e não consegue perceber o prazer pós este momento, você está apenas no prazer físico. E a nossa energia da Kundalini, ela nos promove, sim, um prazer físico, mas também um prazer, um êxtase espiritual, um êxtase de conexão. Bom, o que eu quero apenas é que você escolha bem os seus parceiros, as suas parceiras, pense antes, de saber que você não está simplesmente fazendo um ato sexual como se fosse simplesmente um nada, só para prazer pelo prazer do momento, mas que isso vai repercutir na sua vida. Então, antes de fazer, deixa eu pensar um pouquinho e ver se me convém ou não fazer ou ter este ato com esta pessoa, se me é conveniente ou não. E aí você começa, então, a olhar para a sexualidade não só como algo de um prazer físico apenas, mas de um momento de sacralidade, de conexão com a sua potência máxima, criativa, intuitiva, de sua força próspera. Todos esses aspectos estão ali, nessa energia. Lindo, não é? Bom, então é isso. Se você gostou deste vídeo e assistiu até agora, obviamente você ou gostou ou discordou com tudo, mas chegou até o final, então dê um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, e faz um joinha aí, tá certo? Até mais, gente.